Neste ensaio geral, mergulhamos na Bienal de Veneza, onde este ano as águas têm sido agitadas pela política, mas onde, no pavilhão de Portugal, o artista Alexandre Estrela mostra que a terra treme por outras razões. Olhamos o cartaz do FINFA, o festival que este mês leva as marionetes a Lisboa. No Porto temos uma exposição do artista João Alexandrino e uma peça para crianças com a assinatura de Capicua. Mas há mais, além das sugestões de Guilherme de Oliveira Martins, temos um livro sobre apaixonados pela leitura e o novo disco dos Rolling Stones. Seja bem-vindo ao Ensaio Geral. No meio de muita polémica, depois do júri internacional se ter demitido, abre ao público este sábado a Bienal de Veneza. A edição 61 tem sido marcada por contestação devido ao regresso da Rússia ao evento. O júri internacional anunciou que iria boicotar a atribuição de prémios a países cujos líderes fossem acusados de crimes contra a humanidade pelo Tribunal Penal Internacional, visando não só a Rússia como Israel. A dimensão política tem, assim, centrado atenções num evento dedicado à criação artística e onde Portugal se faz representar este ano pelo artista Alexandre Estrela. O ensaio geral fez uma ligação a Veneza, onde Estrela estava a trabalhar na sua instalação intitulada Red Sky Falls, uma obra que ouvimos em fundo e que vai por vezes intrometer-se na entrevista. Alexandre Estrela começa por explicar-nos a obra que criou. Este trabalho é uma espécie de máquina empática que tem um pano de fundo que é um desktop com uma paisagem americana, que é o desktop do ICR, de um computador antigo, e dentro deste espaço, que funciona como uma espécie de caixa de comportamento que é o próprio edifício, são espalhados vários pequenos organismos que são artificiais, que partem de desenhos que são animados com dados, com informação que vem do movimento e do ritmo de vários animais. Este sistema está permanentemente ligado à atividade sísmica do mundo e cada vez que há um sismo em qualquer região do planeta é sinalizado e há um som forte, um som de ruptura, e todos estes pequenos seres que normalmente têm uma vida própria, falo-os mudar de comportamento. Eles são biosentinelas, eles pressentem estes sismos e quando os sismos vêm eles congelam em medo. Com curadoria de Ana Baliza e Ricardo Nicolau, a participação portuguesa funciona em interação com a terra. Isso ninguém controla, nem mesmo o artista durante a entrevista. Uma das maneiras de abordar esta instalação é através de um mito, que é um mito japonês. Olha, vou ter que esperar um pouco. Isto é um sismo que aconteceu alguns no planeta. Pronto. E no fundo, isto que acabámos de fazer agora foi uma espécie de congelamento. Os sismos em tempo real estão nesta obra de Alexandre Estrela, o artista que privilegia a investigação artística e que viu uma decisão da administração Trump interferir na sua criação. O que me interessa e que partiu também este trabalho é que esta peça de fundo, que tem uma espécie de cenário americano, já estava ligada à atividade sísmica desde 2019, mas com os cortes de fundos da administração Trump, a agência que nos providenciava os dados era americana, a peça ficou descontinuada. Isto para dizer que fizemos um bypass e voltámos outra vez a pôr a peça ativa para este evento. Mas o que me interessa aqui também saber dizer é que, pronto, estes cortes que foram feitos pela administração Trump foi uma espécie de ataque àquilo que é a ecologia, as ciências à volta da natureza e mesmo à investigação básica. E o que eu também acho é que muitas vezes hoje em dia também existe uma espécie de instrumentalização da própria arte, e aquilo que está aqui a fazer também em relação àquilo que eu estou a trabalhar é tipo uma defesa da investigação artística básica, ou seja, não aplicada, sem agência, apesar de obviamente poder ser política e de poder ter essa leitura, mas no fundo algo que não ilustra nem é instrumentalizado. A instalação funciona como um organismo vivo. É difícil parar o planeta. A Terra agita-se, como tem sido turbulento o ambiente nesta edição da Bienal de Veneza. Ritmo diferente é o do Pavilhão do Vaticano, que propõe como tema "O ouvido é o olho da alma".
Inspirado na figura da Santa Hildegarda von Bingen, uma religiosa do século XII que era poeta, compositora e cientista, este pavilhão, diz o cardeal português Tolentino Mendonça, pretende ser, como a Bienal, um espaço de reflexão. O nosso desejo mais vibrante é que sirva, como espera o Papa Leão XIV, para unir as energias morais e espirituais do nosso tempo em torno do conceito de escuta, precisamente porque o ouvido é o olho da alma. O prefeito do Dicastério para a Cultura e Educação, que leva a Veneza a cantora Carminho e a obra da pintora Hilda David. Do you see anything? Feathers! Dodo, are you coming back to life? 23 companhias de 12 países fazem este ano o cartaz do FINFA. O Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas decorre até 31 de maio com mais de 100 espetáculos com 17 estreias nacionais. As marionetas invadem vários espaços de Lisboa, num festival que traz à cidade este sábado um dos espetáculos considerados no ano passado em Nova Iorque como um dos melhores. Há um coletivo sediado em Nova Iorque e em Oslo, são artistas americanos e noruegueses, e era uma companhia que nós já há muito tempo que gostaríamos de ter trazido ao FINFA, são os Waka Waka, e vão trazer a sua última criação, Dead as a Dodo, que foi nomeada pelo New York Times como uma das melhores produções de 2025 em Nova Iorque. É um espetáculo absolutamente extraordinário, faz-nos lembrar um bocadinho o estranho mundo de Jack, do Tim Burton. Tem um conjunto de marionetas extraordinárias, marionetas grandes, num universo muito misterioso, é absolutamente imperdível. E é um espetáculo para ver para a família, dos 8 aos 80, dos 8 aos 108, como nós costumamos dizer, que é, enfim, a grande programação do festival, é um festival para a família também. Luís Vieira, que com Ruth Ribeiro assina a direção artística do FINFA, tem dificuldade em escolher alguns dos destaques deste ano, mas, como diz, este é um festival para todas as idades e no Teatro Luca há espetáculos para os mais pequenos. Estreou em Los Angeles a semana passada e neste momento vão estar em Lisboa. É o Milo, de uma companhia que se chama Alex in Olmsted. São truques de magia extraordinários por o Milo Magnífico e que vai estar no Luca, mas vamos também em todos os fins de semana, em todas as 3 semanas do festival, vamos ter espetáculos no Luca para os mais novos. São 3 propostas, para além daquela que vamos ter no Teatro da Borda do Teatro de Praga, que é um espetáculo que se chama Hamlet Sou Eu, em que o espetáculo, a história do Hamlet é contada através de objetos e depois os mais pequenos são convidados a ir ao palco, contar eles próprios a sua história. Posso dizer que há um castelo gigante insuflável, há perucas, enfim, há muitos adereços que as pessoas podem socorrer para interpretar vários personagens e contar a sua versão desta peça icónica e extraordinária do Shakespeare. Mas falava ainda no espetáculo do Luca, vamos ter um espetáculo feito só com mãos de uma companhia inglesa que se chama Os Monstros Esperançosos, no fim de semana de 16 e 17 de maio, e ainda no fim de semana a seguir, no 23 e 24 de maio, também para as famílias, um espetáculo novo circo e dança com objetos e que também vai de certeza maravilhar os mais novos pela plasticidade e pela, que chama-se imóvel e saltitante, pela plasticidade e pelo universo de banda desenhada que eles incutem nas suas personagens e na construção dos seus figurinos. A edição 28 do FINFA decorre em 11 espaços da cidade de Lisboa até 31 de maio com artistas nacionais e internacionais numa programação pensada para todas as idades. Havia um filósofo, o Santo Agostinho. Ele agora vai começar a filosofar. Pois vou. Que dizia assim: o que é o tempo? Se ninguém me pergunta o que é o tempo, eu sei o que é. Mas se alguém me perguntar, olha, pergunta lá. O que é o tempo? Já não sei explicar. Não é isso que acontece quando tentamos explicar o que é a paz? Não. Não? Não. Então, explica lá. Aqui à frente de toda a gente? Sim, à frente de toda a gente. Então, a paz bem, nós entramos num... alguém sabe o que é a paz? Olha, é muita pressão, não consigo. Não consegues nem eu, porque parece que não conseguimos explicar esta ideia por si só.
Pois sabes, eu acho que é preciso que não haja paz para conseguirmos explicar o que é paz. Tem a assinatura de Capicua. Guerra e Paz é a peça para o público infantil que sobe ao palco este sábado no Porto, no Teatro Campo Alegre, às 4 da tarde. Inspirada no famoso livro de Lev Tolstói, a peça fala de temas de crescidos como a guerra, mas para os mais pequenos. E foram eles que ajudaram a traduzir conceitos tão complexos, diz Cátia Pinheiro, da Companhia Estrutura, que leva a peça à cena. Fizemos um périplo por várias escolas para falar diretamente com as crianças e perceber como é que elas pensavam ou o que é que elas sabiam sobre este tema, e essa foi a coisa que mais nos diziam, que é a guerra, são os adultos que as fazem, porque as crianças resolvem muito facilmente os assuntos ou esquecem rapidamente. O que queremos é brincar. E foi uma grande luta, porque são conceitos muito complexos de se explicar. Mas chegamos à conclusão que na verdade, a forma mais fácil era ir buscar pequenos exemplos cotidianos, que toda a gente passa, mas as crianças passam no recreio da escola, na forma como lidam com os seus pares e com os adultos, e que dessa forma seria mais fácil desdobrar para chegarmos a conceitos mais densos, como a guerra, a diplomacia, a democracia, e foi esse o caminho que escolhemos. Guerra e Paz nasceu assim de um processo de escuta dos alunos de escolas de várias regiões do país. Cátia Pinheiro, que escreveu o texto com José Nunes, em parceria com Capicua, explica que, apesar da mão da rapper, este não é um musical. Não é aquilo que as pessoas estão à espera que seja, ou seja, não vamos ver um concerto da Capicua, até porque a Capicua não entra no espetáculo, a Capicua escreve connosco e propôs pequenos momentos de escrita em que existem lenga-lengas, principalmente para explicar aos mais novos estes conceitos ditos densos. Optamos na escrita por fazer uma espécie de texto que seja mais rimado, mais ritmado, de forma a que seja mais fácil. E depois o Vasco Zentezua, que faz a música, musicou estes momentos. Portanto, é um espetáculo de texto em que estão 3 atores em palco e onde se cruzam várias linguagens. Cruza-se vídeo, o trabalho dos atores e música. Efetivamente é essa a pergunta que se impõe. Depois de uma guerra, os efeitos são parecidos em muitos lugares do mundo. Edifícios destruídos, estradas danificadas, pessoas expulsas das suas casas, falta de comida, escolas e hospitais que fecham. Reconstruir tudo isto pode levar anos, às vezes décadas até. Bem, eu vou tentar chegar à fala com uma das muitas pessoas que estão a ajudar no terreno. Muito boa tarde. Bem, só um bocadinho, estou aqui em direto, só um bocadinho, não estava nada à espera, dê-me só um segundo. Bem, este é o clima da azáfama neste ambiente de tragédia. Estou. Julgo que agora é possível fazer a questão. A reconstrução será possível? Se sim, quanto tempo demorará a limpeza? Existem previsões? Previsões, então. Quarta, quinta, não, sexta, sábado, domingo de certeza, 2047. Beijinhos, mãe, beijinhos na TV, mãe! Foi este o testemunho emocionante que nos toca a todos. Pensada para crianças dos 6 aos 10 anos, a peça quer olhar o futuro no atual contexto de disseminação de conflitos. Guerra e Paz vai estar amanhã no Teatro Campo Alegre, mas vai depois percorrer o país. A seguir iremos a Leiria, depois Gouveia, Faro mais para o fim do ano e depois no próximo ano temos ainda Lisboa, CCB e Lamego. O mundo que habitamos está particularmente bagunçado nesta fase e deparamos-nos com questões diárias que nos irrompem pelas televisões, pelos smartphones, e torna-se urgente criar estes espaços de reflexão partilhada. O espetáculo não pretende resolver problemas, até porque é só um espetáculo, mas pretende lançar um espaço de diálogo, levarmos para casa estas temáticas que são urgentes de discutir para que o mundo fique um bocadinho menos bagunçado. Mais do que uma peça de teatro, Guerra e Paz quer assim ser um espaço de reflexão e diálogo intergeracional. Quando os cadernos de viagem de um artista ganham vida, numa exposição passam a ser lugar de partilha. É o que acontece com a exposição do artista plástico João Alexandrino, aka Jazz, que abre sábado na Galeria Porto ao Porto, na Cidade Invicta. A exposição chama-se Sobreposição, escrito em 2 palavras, e confere à mostra uma dimensão em que o artista mergulha nas suas memórias. Este é um projeto que tem uma relação com a memória, daí o título Sobreposição. É uma exposição que reúne trabalhos recentes
e produções anteriores, no sentido de que o curador tinha esse interesse de ir buscar ao passado algumas peças que também me relacionassem com o presente. São sobreposições de memórias, não é? Eu trabalho sobre cadernos de desenhos que vou fazendo em viagens, desde a Ásia, na Indonésia, Macau, China e depois noutros continentes como no México. Viajo sempre com cadernos onde vou desenhando em certos momentos, em certas paisagens, e o trabalho que eu faço depois no estúdio é uma espécie de repensar o desenho. Eu retiro os desenhos dos cadernos e faço uma espécie de projeção do desenho nos suportes e tento com isso fazer uma reinvenção do desenho, sendo essa reinvenção uma metáfora para a memória. Com curadoria do brasileiro Fabiano Fernandes, a exposição reúne trabalhos recentes de jazz e outras produções mais antigas. O artista explora o desenho, a pintura e a escultura, mas sempre a pensar na memória. Eu sou uma espécie de escravo do pensamento. Acho que um artista acaba por ter isso presente muito na autonomia do dia-a-dia e eu não consigo não estar sem pensar e sem desenhar, mesmo que vá de férias. Muitas das viagens foi o caso, férias misturadas ao trabalho. A memória precisa de pensar, de refletir, de analisar, não é? Tu, quando olhas para as peças, tens uma sensação de uma rede de desenhos que são quase tapetes, texturas, e à medida que te vais aproximando consegues perceber histórias, consegues ver coisas que acontecem, que têm uma relação com essa reinvenção do desenho, essa sobreposição da memória. Pronto, e a memória é algo que me interessa porque surge sempre na necessidade da invenção. É sempre um espaço embrionário onde eu estou constantemente à procura de caminho. Esta é uma exposição para ver nesta nova galeria Porto ao Porto, no Bonfim, até 27 de junho. Há uma tribo dos livros, diz Rui Coceiro. O autor da obra A Mais Bela Maldição dá a conhecer alguns dos rostos desses apaixonados pelos livros. É o resultado de várias viagens onde conheceu, por exemplo, um antigo motorista de recolha de lixo que passou a colecionar livros ou um senhor de uma bomba de gasolina que leu todos os prémios Nobel da literatura. São retratos que Rui Coceiro colocou em livro. É um conjunto de histórias de pessoas excêntricas e que têm em comum o facto de serem apaixonadas por livros, pelos livros e pela leitura. Em alguns casos os livros mudaram-lhes as vidas, noutros são elas que através dos livros mudam as vidas de outras pessoas. São tudo pessoas também com ligações diferentes aos livros. Alguns são, digamos, recoletores de livros que os guardam, acumulam e distribuem pelas outras pessoas, ou seja, têm esse propósito, essa missão de partilha dos livros com os outros, criam grandes bibliotecas, como o antigo motorista de caminhão de lixo de Bogotá, que começou a apanhar livros justamente no lixo e criou uma grande biblioteca num dos bairros mais pobres da capital colombiana. Temos também o padre alemão que depois da queda do Muro de Berlim começou a perceber que havia livros da Alemanha de Leste que estavam a ser destruídos em grandes quantidades. Ele começou a recolhê-los e hoje tem um grande celeiro onde guarda esses livros. Muitos deles são livros que já não existem a mais lado nenhum e quem os quer consultar tem de ir ali. Isso aconteceu até com a NASA, que precisou de uma resposta para poder lançar um satélite para o espaço e o único exemplar que tinha a resposta para esse problema que a NASA precisava de solucionar estava ali. Depois há outras figuras que são diferentes, que têm outras paixões pelos livros, mas são todas elas histórias que também têm muito que ver com o próprio carisma destas figuras. Elas são altamente carismáticas, mas depois há outras histórias também que chegam a ser tocantes. Eu gosto muito da história do gasolineiro dos Açores, que é um homem que estudou muito pouco, mas a dada altura percebeu que deveria investir mais na sua formação e achou que a leitura seria um bom caminho. E se queria começar a ler, pensou, por que não começar a ler pelos melhores livros de todos? E porque começou a perguntar, então, que livros é que devo ler? E então o escritor e ensaísta e professor Onésimo Teotónio de Almeida falou-lhe no Prémio Nobel. Ele disse, bom, se esse é o melhor prémio de todos, vou começar a ler os livros desses autores. E leu todos os vencedores do Prémio Nobel, um homem quase sem escola. A unir todas estas histórias, o facto de tu te teres cruzado com
com elas? Sim, eu andei a viajar pelo mundo para conhecer estas pessoas. No início chegou quase a ser um pretexto para tirar a minha cabeça da ficção. Eram quase umas licenças sabáticas dos romances que eu estava a escrever. Eu sou uma pessoa que gosta de pessoas. Não sou manicaísta e acredito que as pessoas têm sempre coisas que valem a pena, ou quase sempre. E encontrei, de facto, aqui personalidades extraordinárias. Eu fiquei muito ligado, por exemplo, à baronesa Beatrice Monti della Corte, uma mulher que hoje tem 100 anos e que é uma das maiores mecenas literárias do mundo, tem uma residência extraordinária na Toscana, onde autores como o John Banville, o Michael Cunningham ou a Zadie Smith escrevem todos os seus livros e ela proporciona-lhes condições. Quem escreve sabe muito bem que uma das coisas mais preciosas é o tempo, o sossego, o silêncio, mas sobretudo o tempo para escrever sem incómodos, sem ser interrompido. E as residências literárias, felizmente em Portugal já há algumas, são das coisas mais preciosas para o escritor, e esse texto é uma visita a essa residência, mostra por dentro e mostra essa mulher notável, que é uma mulher que conheci, foi amiga do Calvino, esteve no casamento do Miró, é uma pessoa formidável. Usar a expressão maldição na capa de um livro, numa época em que a maldição parece estar cada vez mais generalizada, é também um desafio ao leitor? Em certa medida é uma provocação ao leitor que se interrogará, mas que bela maldição é esta? Claro que a capa, depois tendo o livro, a pessoa percebe imediatamente e o subtítulo é explicativo e contextualiza, mas é também um convite a esta tribo a que nós pertencemos, dos apaixonados pelos livros, e que percebemos que isto de facto, se é uma maldição muito bonita. Rui Coceiro, o autor de A Mais Bela Maldição, um livro editado pela Porta Editora. No ensaio geral temos mais sugestões para si, com a assinatura de Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura. Celebrou-se esta semana o Dia Mundial da Língua Portuguesa, decidido pela Unesco e assinalado na Academia das Ciências de Lisboa, com a presença dos presidentes da Academia Brasileira de Letras, Merval Pereira, e da Academia Portuguesa. Falada por mais de 270 milhões de pessoas e adotada como língua oficial por 8 países, constitui um dos idiomas com maior número de falantes no mundo, sendo a mais usada no Hemisfério Sul. A Comunidade de Países de Língua Portuguesa e o ILP são instituições que desenvolvem atividades ligadas à afirmação dos elos que associam as suas culturas, bem como as relações económicas, sociais e políticas. Projeto que envolve várias culturas e sensibilidades, corresponde hoje a um grande desafio da cultura da paz, do respeito mútuo e da salvaguarda da dignidade. Realiza-se a 16ª edição do Bibliotecando em Tomar, tendo como convidado de honra Walter Ugumem, com uma obra vasta e multifacetada que será discutida, refletida, analisada e interpretada num diálogo envolvendo perspectivas diversificadas e complementares. O tema em torno do qual se centram os debates e as reflexões deste ano será entre o natural e o construído, a partir das tensões dilemáticas que dominam o nosso tempo. O património cultural envolve o tangível e o intangível, a natureza e a paisagem, o digital e a criação contemporânea. O livro e a leitura são essenciais para compreender essa realidade. Em Tomar, decorre assim o extraordinário diálogo que visa a cooperação ativa entre a educação, a ciência e a cultura. Num tempo em que começam a despontar os jacarandás, falo de A Cozinheira do Ditador, de Afonso Cruz, na Companhia das Letras. Enquanto vítima do populismo passional, as especialidades desta cozinheira são o sabor e a repressão. Ao cozinhar, criam-se narrativas, contam-se histórias da preparação do alimento durante a refeição e mesmo depois. Não é a própria receita uma história? De António Castro Queiro, a Tinta da China publica Sobre os Sentimentos, uma dissecação de como sentimos e o que sentimos, de modo a compreender que somos mais do que a singularidade individual que não permite compreender a riqueza da relação humana. E, por fim,
aconselho O Dever de Deslumbrar, de Filipe Martins, na Contraponto, uma biografia de Natália Correia que nos permite entender a força da liberdade. Pela batida já se percebe, os The Rolling Stones estão de volta. A banda de Mick Jagger anunciou esta semana um novo disco, Foreigner Tongues. Tem edição marcada para 10 de julho. São 14 canções a estrear, uma delas é esta, In the Stars, com que fechamos o ensaio geral que teve sonorização de José Luís Moreira. Voltamos de hoje a 8 dias. Até lá, estamos sempre disponíveis em podcast a qualquer hora. Bom fim de semana.